Hoje a gente está no capítulo 21 de 2 Reis, quase acabando, né? Quase lá. E hoje o nosso tema é misticismo. A gente vai entrar para falar ali sobre a vida de reinado de Manassés. E a gente vai ver, né, que é o filho de Ezequias. E a gente vai ver que ele é muito ligado a essa questão de adoração ao sol, à lua, às estrelas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre o que crente não pode fazer, não está autorizado, não deveria consultar, né? Horóscopo, por exemplo, né? Então, vamos que vamos começar orando, e aí a gente parte para a palavra e vai desenvolvendo a partir daí, amém? Amém, Deus, seja bem-vindo nesse dia de hoje, fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que mais uma vez o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo acerca da verdade, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração para a Tua verdade e que nós sempre busquemos conselhos no Senhor, e não em qualquer outra forma de ídolo, de Deus ou meio aí que possa nos captar o nosso coração, a nossa atenção, porque parece ser verdade. Em nome de Jesus, Deus nos livra da adoração a qualquer outro Deus senão o Senhor, nosso único e soberano Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 21, versículo 1, vai dizer o seguinte: Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efizibá. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele deveria ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Então, vamos parar aqui rapidamente para a gente entender essa parte e falar um pouco sobre isso. Então, aqui a gente vai ver que Manassés, ele reedificou, né, os altares que o pai dele tinha destruído. Ele voltou a construir altares para adoração a qualquer deus em qualquer lugar, nos montes e tal. Então, assim, ele foi totalmente contra aquilo que seu pai havia feito, havia limpado ali a terra, né? E aí vai dizer que ele começou uma adoração nos 2 pátios, ele construiu altares para adoração das estrelas. E aqui que a gente entra com a nossa mensagem, estrelas, ele vai continuar falando. Vamos acabar de ler, melhor. E aí vamos continuar. Então vai dizer: queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar de respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos
pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso, eu, Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas. Não, aqui a gente vai parar mesmo. Então aqui a gente viu ali que ele reedificou então os altares, os altos, né, lugares assim. Ah, não, você tem o seu Deus? Pode adorar o seu Deus onde você quiser, a gente vai estar aqui reconstruindo os altares que o meu pai derrubou. Beleza, a adoração a Deus não vai ser a única. Porém, Manassés era inclinado um pouco mais para o esoterismo, para essa questão de adorar o sol, a lua, as estrelas. E o Senhor diz que ele cometeu pecados ainda piores do que as outras nações das quais o Senhor havia expulsado daquela terra, porque aquela terra tinha vomitado aquelas pessoas, tinha exatamente, o Senhor abominava, detestava o que aquela terra praticava. E Manassés, então, ele começou a praticar coisas ainda piores. E então o Senhor determina que assim como tinha feito com Judá, né, em outras versões vai falar, então eu vou estender o cordel que eu coloquei em Israel até Judá. Eu vou fazer com que o meu prumo também esteja em Judá, porque a gente viu que durante todo esse tempo o Senhor protegia ali Judá, protegia Jerusalém por causa do seu servo Davi. Porém, aquilo já não dava mais para aguentar, já estava insuportável. E o Senhor sabia, né? O Senhor soberano, dono de todas as coisas, já sabia que esse tempo de castigo e de entregar todos os de Israel ao povo inimigo aconteceria. Então, nesse tempo de Manassés foi quando o Senhor determinou. Bom, vai falar aqui, então, a gente entende então que Manassés ele fez coisas muito ruins, né? Fez coisas piores do que o povo amorreu, do que aquele povo de antes que vivia na terra. E aí a palavra vai nos dizer acerca que ele adorou o céu, estrela, né, o sol, todas essas coisas. E hoje, gente, a gente tem uma cultura, até no meio cristão, que a gente está enganado, que a gente vive enganado, que a gente pode consultar o horóscopo, que o horóscopo vai ditar sobre a nossa vida, sobre a nossa personalidade. Eu peguei aqui algumas coisas falando sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque vai falar sobre signos, né? Signo do zodíaco, que é esse horóscopo aí. E aí vai falar o seguinte: o signo de uma pessoa é definido de acordo com o posicionamento do Sol no momento do nascimento de cada um. Ao todo, o zodíaco tem 12 signos, cada um representado por um símbolo, um elemento e diferentes atributos. Entender o significado dos signos e as energias de cada um pode ser uma forma de autoconhecimento para quem estuda ou se interessa por astrologia. Você passa a conhecer melhor a si mesmo, é cósmico uma conversa sobre quem você é em relação ao resto do universo, disse a Ian Anthony Waller, doutorando na Universidade de Califórnia em Santa Bárbara, enfim.
E aí continua. Essa é uma reportagem que eu peguei lá da CNN. E aí eu peguei também umas informações acerca do misticismo, que vai dizer, é uma corrente filosófica e espiritual que busca compreender e experimentar o mundo divino por meio de uma conexão direta e pessoal com a divindade, seja ela qual for. Com isso, essa busca se dá por meio de rituais, meditação, contemplação e outras práticas espirituais. Deixa eu ver aqui se eu peguei mais alguma coisa. Não, acho que foi só isso mesmo. Então é isso, gente. Então eu vejo que no nosso meio, né, no meio cristão, também tem muito disso, tem muito dessa questão das pessoas virando e falando: ah, e qual o seu signo? Ai, porque eu sou pisciniana, sei lá, sou isso, sou aquilo, sou aquário, sou sagitário, sou virgem, vegetariano. E a gente não deve consultar, a gente não deve se pautar, a nossa identidade está pautada no Senhor, em quem o Senhor diz que nós somos e quem o Senhor diz que nós podemos ser. Você pode ser qualquer coisa. Ah, não, porque eu sou pisciniana, então eu preciso... como é que se diz? Eu sou assim, estourada, eu nem sei, tá, gente? Eu sou assim, estourada por causa disso, nananã. Não, querido, o Senhor te deu um espírito de mansidão. Ah, não, porque eu sou tranquila, porque eu sou de virgem, sou isso, sou aquilo. Não, querida, você não é por causa disso, você é porque o Senhor te deu isso, mas você também pode ser uma pessoa forte. Então é isso, então a gente precisa se atentar para isso. E tem outra coisa também muito importante nesse texto, que vai falar o seguinte, no versículo 16. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito nas histórias dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Ele vai dizer aqui numa parte antes que Manassés sacrificou, queimou também o seu filho. E aqui vai dizer que Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue inocente. Em outras versões vai falar, ele contaminou a terra com sangue inocente. E isso, enquanto eu estava lendo, eu não consegui deixar de me lembrar do aborto. Aborto é matar, é derramamento de sangue inocente. E eu trouxe aqui, eu nem sei se eu devo colocar, já são 3 minutos, eu acho que a gente tá com tempo. Eu vou tentar colocar, e aí a gente... É um podcast que eu ouvi com o Coach, o Marcos Borges, né? Aí eu gostaria de falar o que ele falou. Ele vai dizer aqui nesse podcast que a Rússia teve um tempo... Não, eu vou colocar. Essa mulher precisa de um atendimento, então fui atendê-la. E ali, assim, eu lembro quando eu perguntei para ela se ela já tinha se envolvido com aborto, ela falou, não, eu só fiz 4, né? Aí eu falei, só 4? Aí o Salomão falou, Cote, não assusta, isso aqui é normal. Em média, às vezes as pessoas fazem 7, 8 abortos, algumas mulheres chegam a 16, na Rússia, nessa época. Chegam a 16. Era, inclusive, país comunista, né? Era o método anticoncepcional oficial, né? Todas as despesas de 3 abortos pagas pelo Estado, como é o que o pessoal quer colocar aqui hoje, né? Meu Deus. E ali ele me deu essa estimativa de quase, se eu não me engano, 200 milhões de abortos por ano. Então, quando eu vi isso, isso me chocou. Aí eu comecei a entender a dimensão do problema. Porque quando um pai, uma mãe, não é, assim, conspira contra a vida de um filho, cara,
Não é? É muito sangue inocente derramado. Né? Quando a gente vai para a Bíblia, vê, né, lá Ezequiel, inclusive na eminência do cativeiro, né? Porque tem pecados que ferem a terra. Né? Ezequiel fala sobre 4 pecados que adoecem a terra. Né? Ele fala lá sobre a apostasia, a idolatria, o adultério e o derramamento de sangue inocente. Que na época o culto a Moloque, Astarote, Baal, não é? Então, esses pecados, eles adoecem a terra vai ficando sick, né? Vai ficando enjoada e começa a vomitar os seus moradores, que é o que está acontecendo com muitos desses países, principalmente ali na Europa. Bom, aí ele vai continuar. Recomendo demais esse podcast. Ele vai falar ali sobre raízes, sobre a origem do ministério dele. É maravilhoso, é o cote, gente, é o cote. Mas é isso, eu não conseguiria falar tão bem como ele falou. Ele vai citar um exemplo da Rússia, de países comunistas que implantaram esse sistema de como é que se diz? Contraceptivo? Não, como é que é, gente? É uma coisa que faz antes, enfim. E na verdade é exatamente essa contaminação da terra, né? E aqui a gente vê que Manassés fez isso e foi exatamente o que o Senhor falou que ia fazer. Eu não aguento esse povo, eu tô vomitando eles dessa terra, né? E aí vai concluir, a gente já passou do horário, vai concluir dizendo: Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Né? Porque depois a gente viu aqui que Manassés morreu e aí Amon, seu filho, assumiu o trono. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, da cidade de Jotibatá. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim, Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo no jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. Finalizamos o capítulo. E então é isso. Depois dá uma lida nesse capítulo de novo, vê aí o que você tira, suas conclusões. E depois, se puder, dá uma olhada nesse podcast, um podcast do Dizascope com Marcos Borges Scott, tá? Deus abençoe, boa quarta-feira!